Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui no nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês o nosso Giro de Notícias de número 24. O Giro de Notícias é o programa criado para mantê-los a par de tudo que aconteceu no dia do Mengão Queridão. Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, tivemos muitas coisas relacionadas ao Clube de Regatas do Flamengo, como, por exemplo, o desejo do Flamengo na contratação do meia brasileiro do Al Hilal, que está emprestado no Cruzeiro, Matheus Pereira. Tivemos também uma rusga entre o Rodolfo Landim e a Leila Pereira. Rusga grande que eu vou falar para vocês aqui como é que foi. Temos também a situação dos jogadores que podem ir para São Paulo amanhã para no domingo jogar contra o Palmeiras. Uma partida que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro para as duas equipes, dependendo, obviamente, do resultado do Internacional de Porto Alegre, que vai até a Arena da Baixada jogar contra o Atlético Paranaense, que em seus domínios, graças ao bom esquema que o técnico Tite implementou e muito ao seu gramado duro, quase de futebol de salão, se mostra bem forte lá, ou seja, o Inter tem grandes chances de perder pontos esse final de semana. Mas voltando a Flamengo e Palmeiras, é um jogo complicado e complexo, justamente por conta de serem as duas maiores forças do futebol sul-americano e ainda os dois terem compromissos no meio da próxima semana na altitude. O Palmeiras jogando em Quito contra o Independiente del Valle. O Flamengo jogando em La Paz, na Bolívia. Eita, cidade que causa calafrio em muita gente. Eu sou da época que a seleção brasileira ia para lá morrendo de medo dos jogadores passarem dificuldades, passarem mal, ter grandes problemas. 3.640 metros acima do nível do mar, não é brincadeira. Rodolfo Landim falou desse jogo contra o Palmeiras e também falou sobre administrar elenco, priorizar competições. A palavra priorizar competições dá calafrios também em todos os torcedores rubro-negros, desde que Renato Gaúcho se tornou treinador da nossa equipe. Certa frase do Renato Gaúcho, cunhada como "quem tudo quer, nada tem", ficou na memória de cada torcedor rubro-negro e nós vimos a priorização da Libertadores da América, perdemos o título para o Palmeiras e ficamos a ver navios naquele ano. Por isso, ninguém gosta de priorizar campeonatos. Mas eu vou explicar o que o Rodolfo Landim falou sobre priorização de campeonatos e talvez você concorde com o Rodolfo Landim. Nação, fica até o final. Mas olha, hoje, ao invés de pedir o seu like, a sua inscrição, o compartilhamento e o seu comentário, que eu sempre peço, eu venho falar de algo mais sério com vocês. Os nossos canais estão correndo sério risco de sair do ar. Por quê? Há 10 anos nós trabalhávamos num canal que tinha quase 600 mil inscritos. Por conta das denúncias que a gente fez sobre algumas situações errôneas dentro do Flamengo, acabamos perdendo o nosso canal. O jeito que nós encontramos para continuar sobrevivendo aqui no YouTube foi criar um grupo de membros no WhatsApp, onde as pessoas que lá estão colaboram com apenas R$10 mensais, que nos ajudam a cobrir as despesas que nós temos para poder levar até a vocês todas as informações do Clube de Regatas do Flamengo. Só que agora a gente está precisando de mais ajuda ainda, então eu peço para você que está aí do outro lado, que ainda não faz parte do nosso grupo de membros no WhatsApp, que ajude. R$10 é um valor bem pequenininho para você, mas para nós, unidos, pode ser o valor que pode nos manter aqui até os canais voltarem a crescer e conseguirem andar sozinhos. Hoje nós temos despesa com aluguel, água, luz, telefone, internet, aparelhos audiovisuais, tudo isso daqui, e a gente está contando muito com a sua ajuda para a gente conseguir manter. Para você nos ajudar, basta enviar um Pix no número 31986138778 no valor de R$10. Me chamar no WhatsApp, o número do nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, mandar o comprovante que eu te coloco no nosso grupo de membros e você vai ser um apoiador do nosso canal, ajudando a gente a permanecer aqui com vocês. O número está passando a todo momento aqui na tela, mas eu vou repetir. O Pix de R$10 deve ser feito no número 31986138778. Se você gosta do nosso canal, gosta da maneira como eu e a minha família trazemos as informações do Mengão para vocês, sempre falando a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos, ajude a gente, contribua, é só R$10. 31986138778 e torne-se um membro do nosso grupo de Zap
onde você vai participar de sorteios, rifas de manto sagrado e vai ficar sabendo de informações exclusivas e em primeira mão do Mengão Queridão. Tamo juntos? Tô contando com a colaboração de vocês. Nação, nesse final de semana, nós teremos o enfrentamento das duas maiores forças da América do Sul. Palmeiras e Flamengo se enfrentarão na Allianz Arena. Palmeiras jogou contra o Internacional de Porto Alegre, que assim como o Flamengo tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, lá na Arena Barueri. Mas para o jogo contra o Flamengo, os caras vão jogar na Allianz Arena. Por quê, pessoal? Porque contra o Flamengo, todo tipo de vantagem vale a pena. O presidente Rodolfo Landim falou a respeito desse jogo ser no Allianz Arena. Espia só. O Palmeiras jogou quarta e perdeu, mas em Barueri, não no gramado sintético. Com a gente, eles vão jogar lá, né? O sintético. Risos. A gente sabe que tem uma desvantagem. Pô, eu não sei que desvantagem é essa que o Rodolfo Landim está mencionando, se há 7 anos o Palmeiras não nos vence na casa deles. Com sintético, sem sintético, o Flamengo sempre tem uma força muito grande dentro da Allianz Arena. E cá para nós, o sintético da Allianz Arena é muito bom, não é o sintético do Atlético Paranaense. O Inter, sim, vai penar esta semana jogando na Arena da Baixada. Landim debochou e poderia esperar que a Leila fosse retrucar. E ela retrucou, pessoal. A Leila Pereira disse uma verdade até. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições. É, nação. Por mais rubro-negro que a gente seja, não dá para discordar da Leila Pereira. O gramado do Maracanã é uma vergonha, é ridículo. É o maior palco do futebol mundial nas piores condições possíveis. Mas isso não é culpa só do Rodolfo Landim. Aliás, eu acho até que o Landim tem muito pouco culpa na questão do gramado do Maracanã. Todos os esforços que o Flamengo pode fazer para manter o gramado ok, o Flamengo faz. Mas o governo do Rio de Janeiro fica encavalando jogos e eventos no estádio. Era para, no final do ano, o Flamengo ter conseguido, junto com a Greenleaf, que é a empresa que dá manutenção no gramado, dar uma manutenção e manter o estádio fechado por pelo menos 25 dias, de 25 a 40 dias. Mas o governo do Rio de Janeiro marcou uma sequência de jogos e shows no gramado do Maracanã que impediram que a manutenção do mesmo fosse realizada. Resultado, nós estamos em abril e o Maracanã já virou um pasto novamente, sendo cuidado às pressas, mas tendo mais tinta do que grama. A Leila Pereira não está errada com relação à qualidade do gramado, mas ela não acerta quando diz que a culpa é de Rodolfo Landim. A menos que você aí do outro lado considere culpa o Landim até hoje não ter providenciado a nossa casa própria. Mas não foi só o Landim. Todos os que vieram antes dele também não tiveram esse cuidado. Aliás, o Landim está correndo atrás de administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. A terceira etapa da licitação do Maracanã é com relação à abertura das propostas financeiras. Como eu já falei para vocês em outro vídeo, lá no nosso canal Live Mengo TV, o Flamengo está vencendo o consórcio formado pelo Vasco e pela W Torres pelo placar de 117 a 81. Se o Vasco não conseguir impetrar com o seu recurso uma pontuação maior, praticamente eles podem dar adeus na administração do Maracanã. Tem 3 ações hoje correndo e por isso ainda não há data para que a terceira fase, que é a da proposta financeira, aconteça. Mas até o meio do ano, o governo do Rio de Janeiro espera já ter divulgado quem foi o campeão da licitação pelo Maracanã. E hoje a liderança está com o Clube de Regatas do Flamengo. Quando a gente pegar o Maracanã para nós, poderemos melhorar o gramado? Pessoal, a triste notícia é essa. Quando nós estivermos administrando o gramado, o estádio do Maracanã, o equipamento Maracanã, nada vai mudar. Tudo continua exatamente como está hoje. Todas as regras que o Flamengo tem que cumprir hoje, terá que cumprir também quando conseguir vencer a licitação. Por 20 anos, as coisas serão do jeito como estão. A única diferença é que não vai haver mais um chamamento público de 6 em 6 meses ou de 12 em 12 meses para fazer uma concorrência para a administração do estádio. O Flamengo vai ficar, junto com o Fluminense, de posse da administração por 20 anos.
mas o Vasco vai continuar jogando lá quando quiser, menos quando houver conflito de datas. Mas se o Flamengo jogar no domingo e o Vasco quiser jogar na segunda, o Flamengo tem que liberar. Qualquer coisa que o Flamengo fizer com relação a melhorias no Maracanã, o Vasco vai poder se colocar contra ou usufruir sem pagar nada. Ou seja, para mim é uma grande roubada essa licitação, mas o Flamengo quis entrar, entrou e agora a gente tem que aguentar. Nessa mesma fala, o Rodolfo Landim também falou sobre priorizar campeonatos. No começo do vídeo eu falei que a gente tem calafrios com isso, né? Porque o Renato Gaúcho chegou dizendo que quem tudo quer, nada tem. Priorizou a Libertadores e nós sabemos o que aconteceu. Bom, o Landim tentou explicar aquela fala do Tite, que internamente no Flamengo ela repercute muito mal até hoje, causando mal-estar e até uma pressão em cima de Landim para que ele pressione o treinador. A fala do Tite é aquela que vai conversar com a diretoria para priorizar algumas situações. Essa reunião nunca aconteceu e o Tite já ficou sabendo do recado da diretoria, que entendeu o que ele quis dizer, mas deu uma reforçada para o Tite não fugir disso. Rodolfo Landim diz que o Tite tentou dizer que ele vai tentar administrar o elenco em algumas situações específicas. Por exemplo, vamos jogar num gramado mais duro. Determinados jogadores já estão um pouco cansados, correndo risco de se lesionar. Então, eu vou tirá-los desta partida, desse gramado mais duro, para poder tê-los em outra ocasião. Como, por exemplo, agora no jogo do Palmeiras contra o Flamengo e depois do Flamengo com o Bolívar. Alguns jogadores devem ser poupados desse gramado duro do Palmeiras. Um deles é o Cebolinha, que não tem lesão, mas não há por que arriscar com ele, que já sente dores no tornozelo, para jogar contra o Palmeiras, se eu tenho o Bruno Henrique, que está muito bem, sem sentir absolutamente nada, e vou ter o Cebolinha preservado para o jogo contra o Bolívar. Então não é uma questão de priorizar campeonatos, e sim saber gerir, administrar o elenco, dependendo do que cada jogo se apresentar. Aí eu acho válido e acho extremamente correta a atitude do técnico Tite, se for da maneira como o nosso presidente está explicando. Mas eu pergunto para vocês, desta maneira é a maneira correta? Ou independente de jogar no cascalho ou na grama, o Flamengo tem que colocar todo mundo e só tirar de campo aqueles que estiverem estourados quando estourarem? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Sobre o Matheus Pereira, eu trouxe a informação para vocês ontem à noite, depois de checar a informação do excelente Everton Guimarães, que o Flamengo chegou a sondar o nome de Matheus Pereira. Já disse para vocês, até no jornal hoje, lá no nosso canal central do Fla, que o Matheus Pereira é um meia canhoto que joga do lado direito, pode atuar como ponta e como meia. Ele é muito habilidoso, bom jogador, tem 27 anos e poderia vir para o Flamengo por empréstimo. Ele está emprestado no Cruzeiro até o meio desse ano. Se ele vier para compor o elenco, para ser mais uma opção no meio de campo, eu acho de grande valia. Até porque o Flamengo pretende vender pelo menos um dos 3 jogadores que subiram da base. Matheus Gonçalves, Lohan ou Vitor Hugo. Matheus Gonçalves está com problemas de adaptação aos profissionais. O Tite vê talento no atleta, mas não vê ainda ele totalmente pronto para poder jogar nos nossos profissionais. Por isso, dos 3 que eu acabei de citar, é aquele que tem menos minutagem esse ano com o técnico Tite. O Lohan é um jogador que o Tite gosta muito. Internamente, o Flamengo adora o Lohan. Mas o Lohan sabe disso. Sabe que joga muita bola e que tem muitos clubes interessados nele. Por isso, o Lohan já recusou 2 propostas do Flamengo para a renovação contratual. E aí o Flamengo, que só tem contrato com o garoto até dezembro do ano que vem, vê uma saída vendê-lo agora no meio do ano para não perdê-lo de graça numa assinatura de pré-contrato em 2025. Já o Vitor Hugo não caiu nas graças da torcida rubro-negra. Fez um 2022 promissor e até agora, 3 anos depois e mais de 3.800 minutos dados ao atleta, é o atleta da base que mais minutagem ganhou de 2022 para cá, deve ser negociado também. Se o Flamengo conseguir vender os 3, venderá os 3. Se conseguir vender 2, será 2. Se 1 é 1. Ou seja, o Flamengo tem esses 3 jogadores para negociar no meio do ano. Com isso, dá uma esvaziada no nosso meio de campo. E aí o Flamengo precisa de mais um atleta. Sem precisar gastar dinheiro, o Matheus Pereira seria uma boa para o Flamengo. Tem salário baixo, afinal de contas está jogando a equipe do Cruzeiro
e poderia vir por empréstimo de 1 temporada e meia, com o Flamengo podendo decidir depois se fica ou não com um atleta que o ano passado esteve para ir para o Corinthians, mas não foi, porque estava com um quadro muito grave de depressão e por isso não conseguiu a oportunidade que ele tanto queria. No Flamengo, ele pode vir a ser muito útil se for para ser jogador de meio de campo. Na ponta, eu acho que a gente precisa de alguém melhor. O Tite quer alguém melhor do que as opções que a gente tem no elenco. Estávamos falando de TT, de Di Maria. Ter um Matheus Pereira, que também joga na ponta, atuando por ali, para mim seria ganhar muito pouco. O Matheus Pereira é bom meio de campo, mas é um ponta comum. Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Para finalizar, o contrato do Gabriel Barbosa. Pessoal, o Flamengo já preparou a proposta para o Gabigol poder renovar o seu contrato. A proposta é uma proposta pensada nos moldes daquilo que o Flamengo enxerga como sendo o ideal para a renovação do jogador nesse momento. A ideia do Flamengo é não perder o Gabriel para nenhuma equipe aqui do Brasil, nem de graça para equipe nenhuma. O contrato, como eu já falei, é feito nos moldes do Flamengo, totalmente diferente dos moldes que o Gabriel esperava receber e que vinha negociando com o Marcos Braz para receber. Se o Gabriel aceitar a proposta do Flamengo, ele vai permanecer no Flamengo e o Flamengo vai ter a opção de negociá-lo ou não. Se não aceitar, o Flamengo fica com o Gabriel até o fim do seu contrato ou, caso ele tenha que cumprir a suspensão até maio do ano que vem, vai propor ao atleta a suspensão imediata do contrato para fazer 8 meses, tão logo termine a suspensão. O fato é que a bola sempre esteve nas mãos do Gabriel. E é ele que vai decidir se aceita ou se vai embora. Landim não quer ser o presidente responsável por perder um daqueles grandes jogadores da história do Flamengo, que é o Gabriel Barbosa, no Gabigol. Com uma proposta menor, assim como a que foi feita para o Everton Ribeiro, você acha que o Flamengo acertou? O Flamengo deveria dar ao Gabriel tudo que o Gabriel quer, afinal de contas, ele ganhou muitos títulos pelo clube, se colocou na história entre o top 3, top 4, top 5, top 10, top 2 do Flamengo? Comenta, nação. Comenta e nos ajude. Só R$10 no Pix 31986138778. Se não fosse importante, se a gente não tivesse realmente precisando da sua colaboração, eu jamais pediria. Tamo juntos. Hoje é sexta-feira. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Saudações. Rubro-negra. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.